Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a Magali Barreto, faço parte aqui da consultoria de segmentos da TOTUS e hoje eu vou estar aqui com vocês apresentando um tema muito importante, né, muito relevante, muito tem se falado sobre reforma tributária e, claro, os grandes protagonistas que são os documentos fiscais eletrônicos. Nós vamos entender o porquê eles são os grandes protagonistas aí da reforma tributária, quais os impactos, a importância dos documentos eletrônicos quando se fala de reforma tributária. Então, nós vamos tratar esse tema aqui hoje à tarde com vocês. Antes, eu quero dizer que nós temos uma equipe aqui no chat preparada, então vocês podem interagir aí no nosso QI, né? O item ali do Q&A, vocês ficam ali disponíveis para poder interagir. Nosso time está aqui atentos para responder todas as perguntas, tá ok? Então, vamos lá. Bom, vocês só me dão um ok se e conseguem ver minha tela, um joinha, o meu áudio tá bom. Vocês me dão, interagem aqui. Legal, tô conseguindo ver. Obrigada, pessoal. Então vamos lá. Contextualizando sobre a reforma tributária, tá? De uma forma que bem breve, como que vai funcionar a nova tributação? O que que compõe os novos tributos? Quais são? Então, aqui nós iniciamos falando que a reforma tributária ela trouxe ali o conceito de um IVA. O IVA ele já é utilizado aí em diversos países quando se fala de tributação, de tributos, incidentes, já se fala em vários países sobre o IVA. Mas aqui no Brasil houve-se a necessidade de se ter o que nós chamamos de IVA dual, que são dois tributos. Então, os tributos que existem hoje, que são ali em média de 5, serão substituídos pelo IVA dual, que chamamos de CBS e o IBS. Opa, ele andou aqui um pouquinho, só um minuto. Falando um pouquinho ali sobre o CBS, ele é a contribuição sobre os bens e serviços. Ele é um tributo que vai ser administrado pela União, e que ali se fala em Receita Federal, ele será o CBS ele vai substituir o que nós temos hoje, chamamos de PIS e COFINS. Nós teremos também de competência federal, de competência da União, da Receita Federal, o imposto seletivo, o IS, mais conhecido também como imposto do pecado. Esse imposto, ele foi ali criado através da PLP, da Constituição, da Lei Complementar 214, para que pudesse ali desestimular bens e serviços que são tanto prejudiciais à saúde, como também o meio ambiente. Então, nós já temos ali na lei complementar o imposto seletivo muito bem colocado ali, inclusive já tem alguns itens que são que terão a incidência desse tributo. Nós sabemos que será um tributo com uma alíquota ali maior, né, para que ele tenha o que ele foi, ele tem ali o objetivo para o que ele foi proposto, que é desestimular os bens e serviços que são prejudiciais à saúde. Então, quando a gente fala em cigarro, bebidas açucaradas, esse imposto vai incidir sobre esse tipo aí de itens, de bens e de serviços, tá ok? E nós também temos um imposto que, a princípio, ali, quando se falava de projeto de lei, de reforma tributária, falava-se que o IPI ele ia ser extinto, mas houve-se ali muitas análises, né, da própria PLP 68, da reforma tributária, passou pela Câmara, pelo Senado, e eles entenderam que o IPI, né, que é o imposto ali que nós temos hoje, ele terá que ser mantido, mas ele vai ser mantido de uma outra forma,
A ideia é que ele fique, né, ali nas operações, de acordo ali, quando entrar a transição da reforma tributária, para que ele possa preservar os itens ali, os bens e serviços que são comercializados, vendidos pela Zona Franca de Manaus. Então, o IPI ele terá uma redução a zero, né, das alíquotas sobre todos os produtos, exceto aqueles que sejam industrializados ali na Zona Franca de Manaus, como nós já sabemos que a Zona Franca ela é ali preservada. Então, por isso o IPI, por enquanto, ele se mantém, inclusive, na reforma tributária. E falando de impostos estaduais e municipal, como que vai ficar? Hoje nós temos o ICMS, temos dentro ali do ICMS diversas operações, né? O MVA, tem o DIFAL, tem substituição tributária, e tudo isso vai ser substituído por um novo tributo ali, uma nova sistemática também de cálculo, que é o IBS, é o Imposto sobre Bens e Serviços. Este imposto, apesar de ser um único, ele será dividido e terá competência dos estados e também no município. Nós costumamos dizer que os estados e municípios eles estão ali num processo de casamento, será um único imposto e eles farão ali a divisão deste tributo entre os estados e os municípios. Claro, também mais à frente nós vamos ver que a administração desse tributo do IBS, ele será realizado pelo comitê gestor. O comitê gestor será responsável pela divisão, né, ali do tributo, o correta distribuição. Claro que o contribuinte, como nós vamos ver também, vai ter que ter esse destaque no documento fiscal, mas o comitê gestor fará todo esse gerenciamento, porque hoje nós temos ali 26 estados, mais o Distrito Federal ali são 27, mais 5.500 e pouquinhos aí municípios. Então, tem que haver uma administração entre os estados e municípios para que seja compartilhada de forma ali correta este tributo e também para que ele seja administrado da melhor forma. Eh, Ele vai substituir, como eu já citei, né, o ICMS e também o ISS. Porém, apesar de ser um IVA dual, apesar de ser 2 tributos que nós estamos falando aqui de CBS e IBS, eles têm o mesmo fato gerador, a mesma base de cálculo, as hipóteses de incidência desses tributos, elas são as mesmas, tá? As imunidades, os regimes específicos, regimes diferenciados, as regras de não cumulatividade, também as regras de crédito desses novos tributos são todas a mesma, tá? Apesar de ser um IVA dual, houve-se a necessidade, porque nós temos ali, duas competências muito diferentes quando se fala de União, Estado e municípios, por isso houve a necessidade de ter esses 2 tributos de forma separada, mas, eles têm ali diversas, situações ali que são muito comuns, que é o fato gerador, a base de cálculo, eles andam juntos. Inclusive, a Lei Complementar 214 também, que instituiu esses novos tributos, existem regras que são específicas voltadas para estes 2 tributos, tá ok? Então, aqui é um contexto muito breve de como que vai funcionar a reforma tributária, qual que é o objetivo central ali dessa reforma. Mais à frente, agora nós vamos entender como que vai funcionar esse período de transição. A reforma tributária já começou ou ela só está ali começando, sendo introduzida, talvez vai prorrogar, não vai prorrogar. Vamos entender como que vai ser este período de transição e em que momento em que nós estamos agora. Então, ali nós temos o início começando desde o ano passado e agora, 2025. É muito importante frisarmos, né, eu ali deixei, no início da minha fala dizendo
Será que a reforma tributária já começou? E aqui eu já trago a resposta. Ela já começou, ela já é aí real, né, nos nosso dia a dia, principalmente das empresas. Então é muito importante, primeiramente, conscientizarmos que a reforma tributária ela já começou. Então, nós devemos estar aí no momento de preparação, de entender quais os impactos trará, a transição desses novos tributos, onde nós teremos um período longo ali de convivência entre os tributos que já temos e os que vão ainda adentrar. Então, o momento de se preparar é agora. Então, em 2024, ali no final do ano de 2024, em dezembro, e agora em 2025, o ENCAT, a Cefaz ali já publicaram diversas notas técnicas. Houve a publicação também da lei complementar, e aqui eu chamo atenção para um ponto que as notas técnicas elas foram publicadas antes mesmo de que fossem publicadas ali a lei complementar, antes de vir qualquer nota técnica. Geralmente é publicado ante um ajuste CNF, e isso não ocorreu por quê? A estratégia ali do encate dos estados, dos municípios, é que os contribuintes pudessem ter acesso ao que eles estavam ali já pensando em relação às mudanças que fossem impactar os documentos fiscais eletrônicos. Por quê? Os documentos fiscais eletrônicos, nós vamos ver aqui mais à frente, que eles serão muito importantes, será o principal documento que vai extrair todas as informações das diversas operações da empresa. Então, foi muito importante que o fisco tivesse esse olhar para que os contribuintes pudessem ter acesso ali no primeiro momento sobre esses documentos fiscais eletrônicos, como que seria essas mudanças, os campos, os impactos. Então isso começou ali no final de 2024 e agora em 2025 isso tem estado muito mais evidente, inclusive as notas técnicas já estão todas publicadas para os diversos documentos fiscais eletrônicos que nós temos. Nós vamos ver mais à frente que já começaram alguns testes também, então, este foi o início. E, efetivamente, 2026, quais serão, ali os processos, o início em produção de toda essa introdução dos novos tributos? Nós teremos ali em 2026, começaremos a informar nos documentos fiscais eletrônicos o IBS e o CBS. Nós teremos uma alíquota ali que será uma alíquota também ali meio que irrisória para que se comece a testar, então será uma alíquota de 0,9% para o CBS e uma alíquota de 0,1% de IBS. Então, nós teremos essas alíquotas testes para que o sistema todo, tanto do fisco como também das empresas, possam ali começar a informar e a introduzir esses novos tributos, como será o comportamento aí desses novos tributos dentro das operações. Isso em 2026. Então, entendemos que agora é o momento em que nós temos que implementar, temos que testar para que 1º de janeiro de 2026 todos os campos, as informações estejam, ali corretas para serem enviadas, a partir de janeiro. Lembrando que aqui, existem muitas lives, né, que o fisco, o governo tem feito aí, né, numa forma também de alertar nós, os contribuintes, em relação à importância da reforma tributária, e eles vêm dizendo que, a princípio, ali em 2026, será muito uma questão de teste, de adaptação e que talvez não terá o recolhimento desses tributos. Inclusive a lei complementar ali por volta do artigo 327, mais ou menos, 328, ele cita que os contribuintes que entregarem ali, informarem todas as obrigações acessórias de forma correta, estarão dispensados do recolhimento do IBS-CBS, que é esse recolhimento da alíquota ali teste, que é 0,9 e 0,1.
Então, chamo, alerto aqui mais uma vez a atenção da importância de se preencher os documentos fiscais eletrônicos de forma correta. Entendemos até então que a obrigação acessória principal é o documento fiscal eletrônico. Então, ele sendo informado de forma correta, terá o contribuinte a possibilidade de não realizar o recolhimento desses tributos, tá ok? E em 2027, como que vai funcionar? Teremos a extinção do PIS e COFINS. Então, o PIS e COFINS, aquele lá de competência da União, da Receita Federal, é um imposto relativamente ali mais tranquilo, só de competência da União. Então, a extinção dos tributos vai começar com o PIS e COFINS e nós teremos ali também o IPI com a sua alíquota zerada em 2027, exceto, como já conversamos aqui, em relação aos produtos voltados à Zona Franca de Manaus. E também, em 2027, já terá a introdução do imposto seletivo para aqueles itens que são prejudiciais tanto à saúde como ao meio ambiente. E falando sobre os tributos estaduais e municipais. Como que vai funcionar essa transição? Essa extinção, ela vai ser, igual o PIS e COFINS, que ali se extingue totalmente em um ano só? Em 2029 até 2032, o o ICMS e o ISS, ele vai ser extinto, mas de forma gradativa. Ele não será extinto ali de uma vez, assim como o PIS/COFINS, ele terá gradativamente a sua redução. Então vamos lá, quando nós falamos ali de uma transição, a redução vai começar em 2029, 10%, então enquanto se reduz 10% do ICMS, do ISS, se aumenta 10% de IBS, e assim por diante, 20% em 2030, até que chegue ali em 2033 e ocorra 100% da extinção do ICMS, do ISS, e ali comece a se trabalhar apenas com o IBS. Porém, vimos aqui que terá um longo período de transição, de convivência entre os tributos que nós já temos com os tributos atuais e os novos tributos, temos que se atentar também, que será um período aí para entender quais os impactos desta transição, desse período de convivência entre os tributos. Existem também hoje muitos benefícios, regimes especiais voltados para o ICMS, isso também precisa ser estudado e analisado para entender quais os impactos, porque assim que você perde 10, 20, 30% ali de redução do ICMS e aumenta o IBS, junto com o ICMS você também perde os benefícios fiscais que tinha voltados a esse tributo, os regimes especiais voltados a esse tributo também eles vão deixando gradativamente de existir e para ter apenas ali o IBS que já existe a previsão na lei complementar que não terá regimes especiais específicos de cada estado, será uma única regulamentação. Então, nós não vamos falar mais sobre regimes especiais, regimes ali específicos para setor, nós vamos falar sobre fundos de compensação, para que se compense a perda desses regimes especiais. Então, tudo isso precisa estar ali atento, as empresas precisam estar atentas para entender todos esses impactos, tá ok? E em 2033 ocorre a extinção completa do que nós falamos aqui do ICMS, do ISS e a vigência definitiva ali do novo modelo tributário. E estima-se que de 2029 a 2078, estima-se um período aí de reforma tributária, um período de transição de até 50 anos. Então, estima-se que até 50 anos nós teremos ali completamente a reforma tributária introduzida em nosso país, uma arrecadação única ali dos novos tributos também voltados à União, os estados e o município, e espera-se também que
uma das premissas da reforma tributária é o recolhimento do tributo ali, o princípio no destino, sempre o recolhimento no destino ali no final, de onde se concluiu o bem ou o serviço, se entregou o bem ou concluiu o serviço. E isso se estima-se ali de 50 anos esse período de transição. Vemos que é um longo período, mudanças sempre impactam muito, né? Claro que existem os benefícios e também existem muitos desafios que precisam aí ser mapeados para que possam passar da melhor maneira possível por todos esses desafios, tá ok? Passando um pouquinho mais à frente aqui, falando mais diretamente sobre os documentos fiscais eletrônicos, sobre eles serem um alicerce digital da reforma tributária. Desde 2007, quando foi ali criado o SPED, o projeto SPED, se falou muito em digitalização, dos documentos fiscais eletrônicos, do próprio SPED, da escrituração fiscal. Tudo isso é transformação, né, é tecnologia, digitalmente ali trazendo todas as informações de uma forma digital e como os documentos eletrônicos serão protagonista dessa transformação, dessa reforma tributária. E de que forma os documentos eles são protagonistas aqui? Terá que ter ajustes nos documentos fiscais eletrônicos que existem atualmente, então terá que ter, já está acontecendo, né, essa adaptação nos documentos fiscais eletrônicos, novos campos para que possam receber esses novos tributos, o IBS e o CBS. E o impacto, a ideia é que ocorra o menor impacto possível, tanto para as empresas como também para os sistemas dos fiscos, né, no processo dessa transição. Transição é algo desafiador, então a ideia é que o impacto seja menos possível. Os documentos eletrônicos, nesse sentido, em relação ao impacto, né, os documentos eletrônicos que hoje existem, eles vão continuar, eles vão se manter, e o que ocorreu foi a introdução de novos campos, para que ocorra o menor impacto possível. Muito se falava em um único documento fiscal eletrônico, uma nota conjugada, mas nesse primeiro momento de transição da reforma tributária não vai haver este novo documento, né? Uma nota conjugada, um único documento fiscal, que seria um impacto muito maior. Por esse motivo, vai se utilizar os documentos fiscais que hoje já existem e vai se criando evoluções, né, adaptações nesses documentos para receber aí as mudanças da reforma tributária. E a transição ali é documentar todas as informações transitórias, né, dos tributos para o novo modelo. E qual que é a função dos documentos fiscais eletrônicos falando de reforma tributária? Eles vão servir como uma entrada ali para o processo de arrecadação. Nós vamos entender mais à frente que a partir de todas as informações que forem colocadas ali, preenchidas no documento fiscais eletrônicos, elas serão bases para que possam ser processadas e transmitidas na obrigações acessórias. Por isso a importância de entender os documentos eletrônicos, os seus preenchimentos de uma forma correta. E claro que também trazer uniformidade, uma simplificação ali no que nós falamos na classificação e associação direta da tributação à legislação. E aqui nesse caso de uniformidade, nós chamamos atenção também para os novos códigos. Nós vamos ver mais um pouquinho à frente que nós temos ali o CCLES, novos CSTs, e isso é para trazer mais uniformidade na ali conformidade da legislação com o que está sendo demonstrado no documento fiscal em relação à operação. Então, hoje, com a reforma tributária, nós vamos ter CCLES, que será ali o que é parecido, muito parecido com o CFOP, nós teremos CSTs com códigos que apontem ali artigos da legislação
que demonstre aquela operação. Então, se for uma operação de devolução, nós vamos ter um código específico para essa situação de devolução que vai estar inserido na lei complementar e também vai ter esse código para informar dentro dos documentos eletrônicos. Por isso, eles são os protagonistas da reforma tributária, por trazer unanimidade, por trazer ajustes, né? E ali o menos impacto possível em toda esta transição. Os documentos fiscais eletrônicos, eles também são muito importantes, porque eles trazem ali, eles apontam de uma forma muito clara quais são os participantes daquela operação. Então, eles trazem ali quais são as figuras que atuam na emissão daquele documento eletrônico, o porquê daquela emissão, qual que é a operação. Ele demonstra diversas situações ali que o contribuinte pode, inclusive, assumir diversos múltiplos papéis simultaneamente dentro de um processo tributário, dentro de uma determinada operação. Então, o documento fiscal eletrônico, ele traz ali, ele demonstra o emitente, quem está emitindo o documento fiscal eletrônico, ele demonstra também o destinatário, demonstra quem vai receber o documento, para quem que está sendo emitido esse documento eletrônico, ele também demonstra o remetente, que é utilizado para demonstrar para onde aquela mercadoria está saindo, né? Ele demonstra também ali o tomador, que é utilizado apenas para questões ali mais voltadas ao serviço, né, para demonstrar quem foi a pessoa que contratou o serviço. Demonstra também o expeditor, que documenta o responsável pelo despacho da mercadoria, inclusive ela pode ser o próprio destinatário, nesse caso, e demonstra também o recebedor, que é quem recebe a mercadoria e que talvez também ele pode ser o destinatário. Então, os documentos fiscais eletrônicos, ele demonstra tudo o que ocorreu naquela operação ali de uma forma muito completa. Então, nesse sentido, nós entendemos que para qualquer ali operação que você tenha, para você poder demonstrar isso em diversas também obrigações acessórias, o documento fiscal eletrônico, ele tranquilamente ali, como na reforma tributária, ele trouxe esse protagonismo, ele pode ser o principal documento para extrair todas essas informações para o SPED, para as diversas EFDs, REINF, é o principal ali, o documento fiscal eletrônico, tá ok? Avançando um pouquinho mais aqui, nós trouxemos quais são os documentos eletrônicos que nós temos hoje, nós já temos, que é a principal ali, né, que é a nota fiscal eletrônica, temos a NFCE, que é a nota de consumidor eletrônica, é, muito se tinha ali o cupom fiscal e ele foi, né, ali sendo extinto de uma forma gradual e trazendo esse espaço ali para a NFCE, que é um documento mais moderno, é um documento ali onde foi trabalhado os campos para que se demonstre ali as diversas operações de uma forma também ali as presenciais, os marketplaces, pudesse o varejo, né, pudesse trazer as informações ali de uma forma mais consolidada, dando espaço à NFCE. Nós temos também a NF3E, que é a nota fiscal de energia elétrica, né? Nota fiscal de energia elétrica e eletrônica. Ela é voltada para o consumo de energia elétrica, inclusive é um dos documentos fiscais mais atuais que nós temos, a NF3E e também a NFCom, que é voltado ali à telecomunicação, serviços de comunicação e telecomunicação, são os documentos eletrônicos que foram criados ali, os últimos de forma mais atuais, inclusive esses documentos eletrônicos eles já foram criados com o conceito ali de CCLES, de novos CSTs, muito se trouxe esses conceitos desses novos tributos também para a reforma tributária. Temos também a nota fiscal de serviço eletrônico, inclusive ela também foi muito atualizada durante esses anos, quando se falamos também de nota fiscal de serviço ali nacional.
Temos o CTE, que é o conhecimento de transporte, aí dentro do CTE também nós temos que é o manifesto ali, né, o MDFE, e temos também voltado ali ao transporte de passageiros, o BPE. Então, para cada situação, cada operação, nós temos um documento fiscal eletrônico onde essas operações elas podem ser ali demonstradas. E esses documentos fiscais eletrônicos foram utilizados, aperfeiçoados para que possam receber essas transformações da reforma tributária. Falando um pouquinho aqui, chamando atenção para as notas fiscais de serviço eletrônica, como que vai funcionar, quais as alterações específicas voltados a esse documento. A Lei Complementar 214 de 2025, eu costumo dizer que ela é a bíblia da reforma tributária, assim como nós temos a Lei Candir do ICMS, nós temos agora a Lei Complementar, é a nossa bíblia de cabeceira ali. Ela trouxe duas possibilidades para adequar a reforma tributária nas notas fiscais de serviço, que elas são ali de competência dos municípios. Quais são essas duas possibilidades? O município ele pode ter a opção de adotar o modelo nacional ali dos documentos fiscais de serviço, ou o município, nesse primeiro momento ali de transição de 2026 até 2033, ele vai ter a possibilidade de continuar utilizando o seu próprio modelo eletrônico, seu próprio provedor de documento fiscal eletrônico, mas o município vai ter a obrigatoriedade de compartilhar esses documentos fiscais eletrônicos no Portal Nacional. Mais à frente nós vamos entender o porquê eles têm essa obrigatoriedade de levar esses documentos fiscais eletrônicos para o Portal Nacional. Mas são essas as possibilidades que a lei complementar trouxe para que também os fiscos eles possam se adaptar a essas transformações. Porque não é só os contribuintes que são impactados, mas também o fisco, ali tanto a União como os estados e municípios, eles precisam se adaptar também a essas transformações. Então, nesse primeiro momento, terão duas opções: ou continua com o seu provedor e compartilha no ambiente nacional, ou já migra automático ali para o ambiente nacional para a emissão dos documentos fiscais. Acreditamos que num primeiro momento os municípios muitos já se pronunciaram, inclusive informando que vão continuar por enquanto utilizando seus próprios provedores, mas que terão ali a necessidade de compartilhar. E alguns municípios já utilizam o ambiente também do Portal Nacional, que é uma nota ali que tem o mesmo modelo para todos, né? Então, muitos já também adotaram este novo modelo. Então, chamamos a atenção aqui, voltado também a um grande aqui adequações voltados aos fiscos municipais. E como que vai funcionar essa sistemática de apuração? Por que que os documentos fiscais é tão importante que no primeiro momento eles já estejam ali, sejam emitidos com as novas informações corretas dos novos tributos, que se evite ali talvez diversas correções, diversas falhas no documento fiscais eletrônicos, o porquê que os documentos fiscais são protagonistas e precisam de ter máxima atenção no preenchimento. Porque ali nós teremos, pelo fisco, um programa, um novo mecanismo de processar, de realizar a apuração. Esse novo mecanismo nós chamamos de apuração assistida. Como que vai funcionar a apuração assistida, apuração pré-assistida, né, alguns chamam. Esse sistema ele vai captar todos os documentos fiscais das empresas, das organizações. Os documentos fiscais eletrônicos automaticamente eles vão subir, né, vai migrar todas as informações desse documento fiscal eletrônico para a plataforma unificada em ambiente nacional.
Essa plataforma é o que nós chamamos de apuração assistida, ela vai ser uma apuração aberta ali, né, para que os contribuintes, claro, eles possam realizar os seus ajustes através das notas de débito, de crédito, caso por algum motivo ali informou a alíquota diferente, claro, os contribuintes terão um período que esta apuração assistida ela ficará aberta para que possa os contribuintes realizar ajuste. Mas a ideia é emitir o documento fiscal, já envia direto as informações para essa apuração pré-assistida, para essa plataforma. A partir dessas informações dos documentos fiscais eletrônicos, já serão emitidas, né, geradas as guias, tanto do IBS como também do CBS. A guia do IBS, a partir do momento que haver o recolhimento desse tributo, o comitê gestor, ele recepciona esse valor e ali faz a distribuição para os estados, para o município, que é de competência deles. Nós também temos previsto na legislação o cashback, que é a devolução de uma parte desse tributo para as famílias que têm ali de baixa renda, que participam desses programas de baixa renda também. E o comitê gestor também será responsável por fazer os ressarcimentos, fazer as devoluções, as devidas ali, os devidos valores que serão utilizados também para compensação. E em relação à guia do CBS, ela vai ocorrer da mesma forma como o IBS, um pouquinho mais fácil, porque é uma única ali distribuição, né, que é para a Receita Federal, o único administrador ali da União. A Receita Federal recepcionará esse valor do CBS, o que for também voltado ao cashback será para o cashback, as famílias ali que terão essa possibilidade, e a Receita também fará a devolução de créditos ali acumulado que as empresas também terão direito, será de responsabilidade deles aí toda esta condução e administração deste tributo. E falando um pouquinho mais, adentrando sobre as notas técnicas, como que vai funcionar o cronograma desses novos tributos? Em 2024, como eu já falei lá no começo, foram publicadas as notas técnicas para que os contribuintes tivessem uma visão ali dos documentos eletrônicos. Em 2025, agora onde nós estamos aqui, neste mês de julho, nós já começamos o período de homologação. E aqui eu quero, trazer para vocês que, como TOTUS, nós estamos inseridos ali na empresa das 50 primeiras empresas pilotos da reforma tributária, ali voltado para a Receita Federal, a União. Nós estamos participando desse grupo como empresa piloto, já começamos agora, no dia 7 ali de julho, testar o mecanismo ali, os sistemas da Receita Federal, da apuração pré-assistida, os ambientes dos documentos fiscais eletrônicos, já estamos testando e, claro, trazendo aqui, sempre orientando as nossas linhas de produto para que adequem da melhor forma possível e ali atendendo sempre a legislação voltado à reforma tributária. E, claro, impactando positivamente todos os nossos clientes e auxiliando, né, nessa jornada aí de transição. Então, o período de homologação será de julho a outubro, onde nós, julho, começamos a testar aqui como software house, e claro que até em outubro, acreditamos que todos os contribuintes terão acesso a esses testes. Os contribuintes também, né, já têm acesso ali a alguns testes dos documentos fiscais eletrônicos. Está faltando só a NFE, NFCE, alguns ajustes dos esquemas, mas para os documentos ali do CTE, BPM, MDFE, já também os contribuintes conseguem fazer esses testes. Em produção restrita, o que significa essa produção restrita? Vai ser o momento em que o fisco vai já começar a receber essas informações. Esse período será de novembro a dezembro. O fisco receberá essas informações, mas não terão regras de validações ativadas. Os contribuintes que se sentirem à vontade, já quiserem enviar ali para o fisco os documentos fiscais eletrônicos
destacando o IBS e CBS, eles podem já enviar a partir de novembro até dezembro, até para, né, ver ali o comportamento do sistema, como que o fisco recepciona essas informações, mas não terá ali período de validação, o fisco não vai rejeitar o documento fiscal se vocês enviarem com o IBS-CBS ou também, se não enviarem, tranquilo, não terá nenhuma validação desse período de novembro a dezembro. Porém, quando chegar em 1º de janeiro de 2026, será o momento ali de produção, e terá que haver de forma obrigatória o destaque do IBS e CBS nos documentos fiscais, com também possibilidade de haver penalidades caso o contribuinte não destaque esses novos tributos aí nos documentos fiscais. E em 2027 nós falamos ali de uma produção mais efetiva, que ali sim terá a cobrança efetiva dos novos tributos, tanto do IBS, do CBS. Vamos ver mais à frente ali, nós também teremos a introdução do split payment, previsto para 2027. Então, efetivamente, ali já começa a cobrança e também as opções também de compensação, de tomar crédito amplo ali sobre todas as operações. Então, enxergamos aqui, temos um longo período de transição, mas é um período que já começou. E falando das necessidades aí, princípios para essas transformações, essas adequações, nós temos ali o primeiro ponto, que é o quê? De adaptações. Todos os sistemas, tanto os dos contribuintes como dos fiscos, eles precisam ter adaptações, então tem que ter aplicação de emissão de novos layouts, padronizados, né, para recepcionar esses novos tributos, tanto IBS e IBS, para garantir uma conformidade, uma agilidade, uma precisão na apuração e também nos novos tributos. Nós temos um outro princípio, um item que é muito importante, que é o princípio da competência. E aqui esse princípio da competência, nós chamamos a atenção para que a Constituição, né, federal, ela define ali quem pode, né, criar tributos, cobrar, e apenas a União, os estados e os municípios, atualmente, eles podem ali criar, né, novos tributos, sistemáticas, mas falando de reforma tributária, nós teremos legislações unificadas para os estados, para os municípios, eles eles vão ter uma restrição no que nós chamamos de legislar em relação a diversas operações. Como, por exemplo, nós temos operação de venda à ordem. Os 26 estados, mais o Distrito Federal, eles ali legislam, né? Colocam ali, através de decreto, portaria, a sua forma de como deve ser operacionalizado essa questão de venda à ordem. Então, cada estado tem a sua regra em relação a determinadas operações. E com a reforma tributária, a ideia é que essas operações, as regras, as formas de operacionalização, elas sejam unificadas para todos. E já puxando um gancho ali para o outro princípio, que é o da autonomia, eu chamo a atenção aqui para que momento? Os estados e municípios, eles não perderam a sua autonomia. Lá na Constituição, eles continuam, né, com a sua autonomia ali, mas uma autonomia mais restrita. Eles vão ter a possibilidade de fixar as suas próprias alíquotas, falando de BS e CBS. Mas eles não terão mais essa opção de criar sua própria legislação em relação à operacionalização. Então, são as necessidades e os princípios trazidos pela reforma tributária. Já que falamos sobre os estados e os municípios em relação à autonomia de fixar suas alíquotas, vamos falar um pouquinho sobre as alíquotas aí desses novos tributos do IVA dual. Nós vamos ter
ali as alíquotas que nós chamamos padrão. Ainda não temos, tá, as alíquotas de BS e CBS, mas nós vamos ter uma alíquota chamada padrão, que é o quê? Que será fixada pela União e pelos estados e municípios. Eles vão, através, né, ali respeitando a autonomia do ente tributante, eles vão ter essa possibilidade, eles vão conseguir implementar a sua própria alíquota em relação ao IBS e CBS. Essas alíquotas, elas vão ter, claro que ali uma alíquota de referência. E essa alíquota de referência, ela vai servir como base que pode ser utilizada pelos entes ali federativos para criar as suas próprias alíquotas. Então, vamos, por exemplo, se dizer que nós temos uma alíquota de referência de 26%. Os estados e municípios podem implementar ali, colocar, através de legislações, que a determinada alíquota ali no seu estado é 26%. Eles podem colocar 27, 28, eles podem colocar acima ou eles podem colocar abaixo da alíquota ali de referência. Isso eles que vão ali ter autonomia para determinar. Não significa que, tendo uma alíquota de referência, é necessário que o município acate essa alíquota de referência. Como eu já citei, ele pode tanto aumentar, como também ali diminuir. E claro, se o estado ou o município não se pronunciar qual alíquota ali ele determina no teu estado ou no teu município, a alíquota de referência ela será base para calcular os tributos incidentes nos estados e municípios que não se pronunciaram em relação à alíquota ali definida. E nós teremos também uma revisão que vai ser quinquenal em relação à alíquota de referência. Então, a cada 5 anos ali, o Senado ele vai avaliar, através ali de diversos cálculos, para poder entender se a alíquota de referência terá que ter uma revisão ou não. Então, talvez eles podem ali a cada 5 anos entender, realizar um estudo que, se a alíquota de referência for 26, eles entendem que pode ser 27 ou eles podem entender que seja 26. Essa análise será realizada a cada 5 anos aí, caso alguma adequação for necessário nesta época. E falando em mudanças, transformação, nós teremos também uma grande mudança que vai impactar diretamente o que nós também temos aqui de documento fiscal eletrônico voltado também à reforma tributária, que é a alteração do CNPJ para alfanumérico. A Receita Federal fez um estudo e entendeu que ali, por mais algum tempo, não terá números de CNPJ para todos, inclusive no contexto de reforma tributária. Por quê? Nós não teremos mais inscrição estadual, inscrição municipal para identificar determinado contribuinte. Todo contribuinte ele vai ser identificado através apenas de CNPJ, pessoa jurídica, e CPF, pessoa física. Então, houve-se essa necessidade de realizar esse estudo e entendeu-se que não teria CNPJ daqui a uns anos para todo mundo. Então, a Receita já se antecipou e criou esse projeto que já está, um projeto, antes era um projeto, mas agora ele já tem nota técnica e já tem prazos. Então, é uma adequação, uma mudança que já está em vigência, para que os CNPJs fossem alfanuméricos. Como que vai funcionar? Ali em 2024 houve a publicação de uma instrução normativa que já trouxe ali as alterações voltado, como que vai funcionar as alterações do CNPJ. E agora em 2025 já começou ali adequações dos sistemas, alguns sistemas públicos e privados já estão realizando essa adequação para entender o que precisa mudar nos seus fontes para que possa recepcionar a numeração de forma ali alfanumérica. Em 2026, estima-se que ali por volta do dia 6 de abril já vai começar a realizar os testes, a entrada de homologação de implementação desse ambiente ali
para recepcionar tanto os documentos fiscais ou qualquer outro ali documento que possa ter a identificação do CNPJ, para que os sistemas recepcione isso de uma forma, alfanumérico. E, em julho de 2026, estima-se que já esteja, efetivamente em vigor a entrada do CNPJ alfanumérico, chamando a atenção aqui para as empresas que já existem, já têm o CNPJ totalmente numérico, isso não muda, será apenas para novos CNPJs abertos, os sistemas vão ter que estar adequados também para recepcionar tanto os documentos fiscais eletrônicos como outros documentos, de uma forma que haja ali quando houver empresas com CNPJ alfanumérico. Então, também essa é uma grande mudança, muito se vem pela reforma tributária e que precisamos ter atenção em relação a essa adequação também. Falando um pouquinho das tabelas dos novos códigos de tributação, já existem algumas publicações, né, da tabela ali de crédito presumido, tabela do Secles, Secles-Trib, novos CSTs para os novos tributos. Então, hoje nós temos o CFOP, que nós trabalhamos ali com os tributos atuais, o ICMS, temos os CSTs também, e temos o CSOSN ali voltados mais para as empresas do Simples Nacional. E esses códigos vão se manter, eles vão continuar até o período ali de 2029, mais ou menos, onde nós teremos a transição. Esses códigos de CFOP, CST, CSON, eles vão continuar. O que vai acontecer é que nós já temos ali o introduzido o Secles-Trib, os códigos de Secles, e também temos novos CSTs para os novos tributos. Então, hoje os CSTs que existem para o ICMS não são os mesmos que vão ser utilizados para o IBS e CBS. Então, a transição ali, como que vai acontecer? Em 2025, nós estamos já conhecendo, né, as novas tabelas, os novos códigos, que eles vão fielmente seguir o que diz a legislação 214. Em 2026, nós vamos começar o período de transição, onde vamos trabalhar com os códigos CCLES, os códigos que já existem também de CFOP e CST. E em 2032, nós teremos ali o novo cenário da reforma tributária, falando de IBS, CBS, que terá ali a extinção do ICMS e do ISS, trabalharemos com as novas tabelas. Não sabemos ainda até o momento se o CFOP, se o Secles vai substituir o CFOP. Tudo indica que, a partir do momento que não tivermos mais ICMS, não teremos mais CFOP, mas isso precisa ser analisado, até porque as tabelas do Secles já foram publicadas e alguns contribuintes já identificaram que em algumas operações precisa ser identificado ainda a utilização do CFOP. Então, tudo isso durante a transição vai ser observado também pelo fisco para entender se vai manter a tabela do CFOP ou se vão criar novos aí códigos também de Secles para abarcar todas as operações que nós temos hoje. Falando um pouquinho sobre novas ferramentas, já que estamos falando sobre novos códigos, novas tabelas, por que que precisa acontecer todas essas mudanças de novos códigos? Porque nós teremos agora uma governança compartilhada. Já citei que nós teremos um casamento ali entre os estados e os municípios, cadastros dos contribuintes serão unificados, voltados apenas para CNPJ, documentos eletrônicos terão que ser compartilhados, sistemas de arrecadação, nós teremos dois sistemas, um voltado para a União e outro voltado para estados e municípios, e esses dois sistemas de arrecadação precisam conversar entre si. Nós teremos novos fatos geradores dos tributos que já existem. Os atuais serão novos fatos geradores e teremos também um novo portal de atendimento. Tudo isso, todas essas informações, elas vão gerar o que nós chamamos de ROC, que é o registro da operação do consumo, que serão registro das operações da União, e nós também teremos o IPA, que vai ser o processamento dessas informações para apuração. O ROC ele vai receber todas as informações dos documentos fiscais eletrônicos e o IPA ele vai realizar ali
todas essas apurações. Então, a base de dados do IPA e do ROC serão os documentos fiscais eletrônicos. Tudo isso, eles vão trabalhar em conjunto ali entre a União e o comitê gestor nos sistemas desse processo. Aqui nós temos também a alteração, trouxe a alteração do XML para a NFSE, e aí esses códigos, esses campos também foram implementados nos outros documentos fiscais eletrônicos, que foi ali o grupo a base de cálculo dos novos tributos, o grupo do IBS para o UF e o grupo do IBS para o município. Apesar do comitê gestor gerir, né, a gestão do IBS, os estados e os municípios, eles vão ter alíquotas diferentes, os contribuintes vão ter que demonstrar isso dentro do XML do documento fiscal. Opa, andei um pouquinho aqui, voltando. E no final, ali, nós temos o grupo do CBS, que é um único tributo, e isso tudo já está implementado no novo layout, o XML do documento fiscal, e vai ter que ser demonstrado em 2026 de forma obrigatória por todos os contribuintes. E como que vai funcionar toda essa arquitetura, como que vai ser a recepção desse IPA, desse ROC? Então, ali nós temos pelos estados e os municípios, e também ali pela União, a recepção de todos esses documentos fiscais. Será realizado toda a recepção, e aí esses documentos fiscais eles vão ali para um repositório de documentos fiscais eletrônico, que é uma governança compartilhada, que nós chamamos de ROC. Todas as informações dos documentos fiscais eletrônicos vão se transformar em ROC. Quando o ROC recepcionar essas operações e também o IPA, essas informações vão para apuração. E aí nós teremos ali os repositórios do IPA e do ROC. Esses dois repositórios, eles vão se unificar e nós vamos ter ali o sistema de arrecadação. Como que vai acontecer? A instituição financeira vai receber o tributo e vai direcionar essa arrecadação para o estado e os municípios, o que for de competência dele, e vai direcionar o restante ali, o que for de competência da União. Então, como essa arquitetura aqui eu expliquei de uma forma mais simplificada, ela está bem grande, mas a ideia aqui é que todos os documentos sejam recepcionados, gerado as guias, as instituições financeiras farão o recolhimento desses valores e fará a distribuição aí para quem for de competência. Então, a ideia da arquitetura do recolhimento de todo esse processo aí será dessa forma. E essa arquitetura, ela está em constante evolução. Então, o que, que o fisco nos traz em relação a essa evolução? Eles estão criando ali layouts adaptando, né, os layouts dos documentos fiscais eletrônicos, estão adaptando também ali, definindo estratégias para o compartilhamento de todos esses documentos, de todas as informações dos documentos, em relação também à apuração, como que vai ser recepcionado tudo isso para apuração pré-assistida ali pelo fisco. Está sendo também criado uma arquitetura também, está em evolução a questão do split payment, que é um mecanismo ali de arrecadação desses novos tributos. Isso tudo está sendo criado, uma arquitetura também pelo fisco. Em questão também aos cadastros, né, a definição de compartilhar esse sistema integrado, todo esse cadastramento para um único sistema e, por fim, a distribuição que tem que ser realizado para o comitê gestor e a união ali pelo sistema de apuração. Então, tudo isso ainda está em desenvolvimento, em constante evolução e a arquitetura desse grande processo, dessa evolução, está sendo ainda montado e em desenvolvimento. E o design aqui da Receita Federal, o que que eles trazem aqui, né? Eles trazem ali, trazendo também a NFSE, como que vai funcionar, vai ter o mesmo mecanismo, o fornecedor vai emitir a nota, o adquirente vai receber, todas essas informações serão ali arrecadado talvez por split payment, claro que tem outras opções, mas o principal é o split payment, e toda essa informação vai ali para o ecossistema da Receita Federal.
Essas ferramentas, ela para o CBS, ela terá uma operação pré-assistida, ela terá arrecadação, terá a calculadora, né, que vai simular ali os tributos, o cálculo, se o código vai ser um código aberto, né, os cálculos. E, por fim, depois de toda essa apuração, nós teremos as devoluções e as transferências, tudo isso ali dentro da apuração pré-assistida. Nós teremos também a gestão do IBS, que vai ser parecida com a CBS, mas terá um pouquinho ali mais um processo a mais, porque ele é compartilhado, então nós também teremos declaração pré-preenchida, teremos uma plataforma do ambiente nacional e também, a partir do momento que houver o pagamento, terá ali a recepção, a devolução e também a utilização dos créditos desses tributos. Nós teremos uma governança compartilhada, cadastros compartilhados, documentos fiscais compartilhados, tudo que eu já citei anteriormente, todas essas informações terão que ser compartilhadas dentro de um único repositório da para ali criar-se a apuração e mais à frente as guias dos novos tributos, ali todo através de um único sistema. E claro que o contribuinte também vai ter um portal de atendimento ali voltado para que ele também possa entender e ter onde reportar todas as necessidades voltado a esse novo ambiente ali do sistema de arrecadação. E nós teremos também novas regras, novas operações. Existem operações hoje que não têm documento fiscal, quando a gente fala de aluguel, concursos de prognóstico, que são aqueles, jogos, né, plano de saúde, operações financeiras, nós não temos documentos fiscais eletrônicos para essas operações. Então, está sendo criado. Hoje nós já temos ali nas notas técnicas a nota de débito, de crédito, e também está sendo estudado e criado obrigações acessórias para essas operações que não possuem documentos fiscais eletrônicos. Isso também está sendo criado ali dentro da arquitetura do fisco. E as oportunidades e desafios de todas essas transformações, como eu citei no começo, existem oportunidades, mas também existem desafios. Os contribuintes eles vão poder identificar ali os impactos, criar novas regras para o seu negócio, ajustar, trazer novo planejamento, novas implementações, também pode se adequar também a modernizar os seus sistemas, né? Avaliar ali benefícios, oportunidades e também de capacitar o time. Para o fisco, o que que vai ter ali? Redução, né, da complexidade da tributação, eles vão poder garantir ali uma melhor sistemática de entender possíveis de estudar ali e entender possíveis irregularidades através de algumas operações de forma mais simplificada. Eles vão ter uma possibilidade também de crescimento econômico, diante de que todos os países já utilizam este IVA, e aí o nosso país vai estar se adequando a esta nova sistemática tributária que será, mais fácil. E aqui para finalizar, a TOTUS Descomplica te explica a reforma tributária. Nós nunca deixamos de indicar a página da reforma tributária do governo, que é a página oficial, e nós também temos o nosso Espaço Legislação, que é o nosso canal de comunicação com vocês aí, clientes, para que vocês possam entender ali tudo o que está acontecendo em relação à reforma tributária. Nós, como TOTUS, como já citei, já estamos participando ativamente do projeto piloto junto aos fiscos, tanto os estaduais, municipais e também a União. Estamos fazendo parte ativamente dos testes e tudo isso vocês podem acompanhar dentro da nossa página do Espaço Legislação. Qualquer implementação, qualquer novidade que tiver, tanto também ali temos uma página voltada ao que o produto está realizando, de forma conceitual também temos muito conteúdo, não deixe ali de acessar a nossa página de conteúdo do Espaço Legislação, tá ok? Eu quero agradecer a presença de todos, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui presente, participando do nosso evento, estamos sempre à disposição. E é isso, pessoal, muito obrigada, boa tarde a todos.